14 de novembro de 2010. Isso não é uma corrida, é o início do colapso da equipe mais lendária da história da Fórmula 1. A equipe que definiu esse esporte acabou de perder um campeonato que estava praticamente ganho, na última corrida, para um piloto que era quase impossível ser campeão. E os mesmos torcedores da Ferrari que foram comemorar agora abandonam o circuito chorando, porque isso não foi apenas uma derrota, foi o funeral da equipe mais dominante da história da categoria. Mas o pior não é o que aconteceu naquela noite, o pior é que desde aquele dia a Ferrari nunca conseguiu se recuperar. Como a equipe de Ascari, Lauda e Schumacher se transformou nisso? Esta é a história de uma queda lenta, uma queda que começou muito antes de Abu Dhabi 2010 e que talvez já não tenha cura. Para entender essa queda, primeiro você tem que lembrar que a Ferrari não era só uma equipe, era um fenômeno que mudou a Fórmula 1 para sempre. 1952, Alberto Ascari vence o campeonato e dá à Ferrari seu primeiro título mundial. No ano seguinte, ele repete o feito e se torna o primeiro bicampeão da história. A Ferrari não só vencia, começava a se marcar uma de suas primeiras grandes eras no esporte. 1975, Niki Lauda transforma a Ferrari em uma máquina metódica e dominante. Uma equipe que aprendeu a vencer mesmo nos momentos mais difíceis, impondo respeito em cada circuito e devolvendo a Ferrari ao topo do automobilismo. Essa era a essência da Ferrari, não apenas vencer, mas dominar, impor respeito e marcar épocas. Mas se a Ferrari era tão dominante, por que depois de Schumacher tudo mudou? Depois de 2004, a Ferrari nunca mais voltou a dominar a Fórmula 1 da mesma maneira. Esse dado não é por acaso, é o sintoma de algo que começava a se quebrar por dentro. Mas para entender isso, primeiro é preciso ver a última vez que a Ferrari realmente assustou. 2000 a 2004. 2000 a 2004, Michael Schumacher. Terceiro título mundial é para Michael Schumacher, Ferrari. A Ferrari venceu momentos em que Michael Schumacher se tornou o primeiro hexacampeão mundial de Fórmula 1. Schumacher. 5 campeonatos consecutivos, a Ferrari se tornou a referência absoluta da categoria. E aqui está o importante. Schumacher não era apenas o piloto mais rápido, ele fazia parte de um sistema que funcionava melhor do que todos os outros. Um sistema do qual também eram peças-chave John Todd, Ross Brown e Rory Byrne. A Ferrari não vencia por talento isolado, vencia por estrutura, método e continuidade. E quando chegavam a uma temporada, as equipes rivais acabavam ficando para trás. Eles tinham medo, sabiam que vencê-los era praticamente impossível. No entanto, tudo estava prestes a mudar. Depois da era Schumacher, com a saída do alemão, junto com as de Ross Brown, Rory Byrne e posteriormente Jean Todt, a Ferrari começou a mudar lentamente. 2007 foi o primeiro aviso, embora naquele momento quase ninguém tenha interpretado dessa forma. A Ferrari voltou a ser campeã mundial não por retomar o domínio, mas porque a McLaren se autodestruiu internamente. Raikkonen conquistou o título por apenas um ponto, aproveitando a guerra interna entre Hamilton e Alonso. Triunfo apresentado a Kimi Raikkonen por Gilberto. A Ferrari venceu sim, mas já não dominava a categoria como antes. O campeonato veio mais pelo contexto do que por superioridade real. No ano seguinte, 2008, os sinais ficaram ainda mais claros. A Ferrari tinha o melhor carro do grid e chegava às últimas corridas com tudo a favor, mas aí começaram os erros que antes não existiam. Em Singapura, durante uma parada nos boxes, liberaram Felipe Massa com a mangueira de combustível ainda presa. Massa saiu arrastando a mangueira pelo pit lane, perdeu a corrida e pontos-chave no campeonato. Um erro básico, impróprio de uma equipe que sempre se destacou pela precisão, e no Brasil, o golpe foi devastador. Massa, em sua própria casa, venceu a corrida e por alguns segundos foi campeão do mundo. A Ferrari comemorava nos boxes, mas na última curva da última volta, Lewis Hamilton ultrapassou Timo Glock e tirou o título mundial de Felipe Massa. Lewis Hamilton, errados, estão absolutamente errados. Hamilton terminou em quinto e Lewis, o pai, acabou de adivinhar 1000 locais. Os corações se movem na arquibancada. A Ferrari ganhou o campeonato de construtores, mas perdeu o de pilotos da forma mais dolorosa possível, e depois do final desastroso da temporada anterior, 2009 acabou confirmando que algo havia se quebrado.
A Ferrari passou de brigar por campeonatos a desaparecer da disputa, e enquanto isso, outra equipe dominava a Fórmula 1 com clareza: Brown GP. Jenson Buttons, um vencedor novamente, Brown GP. O irônico é que o cérebro por trás desse projeto era Ross Brown, uma das peças fundamentais da era mais dominante da Ferrari. O homem que conquistou a glória com Michael Schumacher seguia vencendo, mas fora de Maranello. No entanto, o ponto de ruptura, aquele que mudaria para sempre a Ferrari, ainda estava por vir. 2010. A Fórmula 1 chegou à última corrida do ano com um dos campeonatos mais disputados da história. 4 pilotos chegaram com chances matemáticas: Fernando Alonso, Mark Webber, Sebastian Vettel e Lewis Hamilton. Alonso chegou como líder do campeonato com 246 pontos, Webber em segundo com 238, Vettel em terceiro com 231 e Hamilton em quarto com 222. Na prática, o campeonato estava entre Fernando Alonso e Alonso não precisava vencer, só precisava terminar à frente de Webber para garantir o título. Vettel, por outro lado, precisava de um milagre, ele precisava vencer a corrida e que Alonso terminasse em quinto ou pior. Um cenário que, antes da corrida, parecia quase impossível. Por outro lado, Hamilton também chegava com chances matemáticas, mas precisava de muitas coisas a seu favor, então suas chances reais eram mínimas. Por isso, o foco da Ferrari estava em Mark Webber, o rival lógico, o que estava mais próximo, enquanto Vettel para a Ferrari não era uma preocupação, algo que acabaria sendo um erro terrível. E então chegou a corrida. Vettel largou em primeiro, Hamilton em segundo, Alonso em terceiro, Button em quarto e Webber em quinto. O plano da Ferrari era simples: se proteger do australiano. Volta 11, Webber entrou cedo nos boxes. Por isso, a Ferrari foi forçada a reagir imediatamente. Volta 16. A equipe chamou Alonso para se proteger de Webber, numa decisão defensiva. No entanto, Alonso voltou para a pista preso atrás de Vitaly Petrov, um Renault mais lento. Um carro que não deveria ser um obstáculo, mas acabou sendo devido à dificuldade de ultrapassar em Abu Dhabi. Alonso tentou 1, 2, 10 vezes e mesmo assim não conseguiu. O rádio ficou cheio de tensão, porque os engenheiros no pitwall da Ferrari sabiam que o problema era real. A calma desaparecia, o desespero aumentava, e o que parecia que seria uma definição tranquila para a equipe de Maranello estava prestes a se transformar em um pesadelo. Enquanto isso, Vettel continuava liderando a corrida. A cada volta que passava, o cenário que parecia impossível antes da corrida parecia se tornar realidade. Por sua vez, Alonso estava na 7ª posição. Foi uma facada para os tifosi. A Ferrari já não podia fazer mais nada. Não havia estratégia que pudesse salvá-los, nem reação possível. Volta 55, Sebastian Vettel venceu a corrida, e Alonso cruzou a linha de chegada em 7º. Assim ele perdeu o campeonato por apenas 4 pontos para o alemão, que conquistou seu primeiro mundial. Sebastian Vettel, você é o campeão. O campeão. Muito bem, aproveite. A Ferrari perdeu um título que estava praticamente ganho para um piloto que precisava de um milagre e que o encontrou. Isso não foi azar. Alonso fez o seu trabalho, o erro foi a leitura defensiva, foi olhar para o adversário errado, foi um erro estratégico no pior momento possível. Naquele dia, a Ferrari não perdeu apenas um campeonato, perdeu uma oportunidade histórica. E embora naquele momento não soubessem, aquele dia marcaria a escuderia para sempre. Mas antes de continuar, se você está gostando deste vídeo, inscreva-se. A Ferrari não ganhou um campeonato de pilotos desde 2007 nem um de construtores desde 2008. E essa é a história que explica tudo. 2010 Abu Dhabi. Alonso chegou como líder à última corrida. Estava praticamente ganho, mas perdeu por uma péssima leitura estratégica no momento decisivo. 2012, a Ferrari volta a chegar à última corrida com chances reais. E nesse último grande prêmio, Sebastian Vettel teve problemas desde o início. Rodou na primeira volta, danos no carro e uma corrida completamente comprometida. Durante várias voltas, Fernando Alonso era campeão do mundo. No entanto, Vettel conseguiu se recuperar e conquistou seu tricampeonato. Assim como em 2010, o título foi decidido na última corrida e mais uma vez, a Ferrari perdeu para Vettel. Em 2017, a Ferrari voltou a brigar pelo campeonato. A equipe se reforçou com Sebastian Vettel, o mesmo piloto que havia derrotado eles nos anos anteriores.
Parecia a combinação perfeita, mas a temporada foi arruinada por falhas mecânicas, erros e pressão mal administrada. Em 2018, a Ferrari voltou a estar na disputa. Teve um carro competitivo durante grande parte do ano, mas novamente os próprios erros, as batidas e as decisões equivocadas acabaram inclinando o campeonato para o lado da Mercedes. Em 2019, a Ferrari encontrou uma vantagem clara em seu motor, venceu corridas e voltou a ser competitiva. No entanto, essa vantagem foi questionada pela FIA. A Ferrari teve que modificar sua unidade de potência e essa vantagem desapareceu de repente. E o título, tanto de pilotos quanto de construtores, mais uma vez não veio. Em 2020, com o motor já corrigido, o desempenho despencou. Além disso, a Ferrari recebeu uma punição após um acordo confidencial com a FIA e viveu sua pior temporada desde 1980. Longe das vitórias, longe da disputa. E claro, em 2022, a Ferrari voltou a ter o carro mais rápido no início do campeonato. Tudo parecia se alinhar depois de tantos anos, mas, entre erros estratégicos, problemas de confiabilidade e má gestão, o título escapou deles muito antes do final. Mais de uma década com diferentes pilotos, diferentes projetos, mas com o mesmo resultado. E então fica claro, Ferrari não fracassa por falta de pilotos, fracassa porque, temporada após temporada, repete os mesmos erros. Mas então, quais foram esses erros? Erro 1: pensar apenas em indivíduos. A Ferrari vencedora não foi só Schumacher, foi Jean Todt, foi Ross Brown, foi Rory Byrne. Foi um projeto pensado a longo prazo, um sistema com papéis claros, decisões firmes e uma equipe protegida da pressão constante de Maranello. Mas depois dessa era, a Ferrari mudou o foco. Em vez de reconstruir uma estrutura semelhante, começou a apostar em soluções imediatas. Alonso, Vettel, Hamilton. Campeões do mundo, anos de experiência e talento garantido, mas sem um projeto sólido por trás, nenhum piloto consegue sustentar o peso da Ferrari sozinho. Erro 2: nacionalismo. O sucesso veio quando a Ferrari buscou os melhores, independentemente da sua nacionalidade. Michael Schumacher era alemão, Jean Todt era francês, Ross Brown britânico e Rory Byrne sul-africano. Em 1997, a Ferrari aceitou que precisava mudar. A equipe se reestruturou, redefiniu processos, deixou de decidir pela tradição e passou a decidir pela eficiência. Essa abertura foi a base da sua era mais dominante, que chegou poucos anos depois. No entanto, desde Schumacher, a Ferrari seguiu um caminho completamente diferente. Em vez de voltar a questionar seu funcionamento, apostou em manter sua própria maneira de trabalhar e contratar apenas diretores italianos: Stefano Domenicali, Mastro, Marco Mattiacchi, Maurizio Arrivabene e Mattia Binotto. Só recentemente, nos últimos anos, apostaram em um diretor francês, Frédéric Vasseur. E enquanto a Fórmula 1 se globalizava e competia pelo melhor talento possível, a Ferrari priorizou suas próprias dinâmicas internas, sua identidade histórica e o nacionalismo. E em um esporte onde a evolução é constante, não se adaptar acaba sendo crítico. Erro 3: o ciclo infinito da Ferrari. A Ferrari entra vez após vez no mesmo padrão. Primeiro vem a ilusão, depois vem a esperança. E finalmente chega um projeto que promete ser o definitivo, mas falha. E ao invés de corrigir, a Ferrari quebra tudo. Troca chefes, muda diretores técnicos e muda os planos no meio do caminho. Nunca consolida nem deixa amadurecer. E curiosamente, seu maior rival histórico é um exemplo claro de uma equipe que passou por algo parecido. Soube como ressurgir, porque a McLaren também caiu, também perdeu campeonatos, também chegou ao fundo do poço. Mas ao contrário da Ferrari, entendeu a importância dos projetos a longo prazo, de sustentar uma ideia, de construir sobre o que foi aprendido, mesmo na derrota. E com o tempo e paciência, voltou ao topo. A Ferrari, por sua vez, faz exatamente o contrário. Cada queda é um recomeço total, e assim o ciclo se repete. Ilusão, fracasso, reconstrução. E a grande pergunta é, será que a Ferrari conseguirá corrigir seus erros e voltar aos seus tempos de glória? Mas antes de continuar, se você está gostando deste vídeo, inscreva-se. – 2026. A Fórmula 1 muda de novo, novo regulamento, novas regras e outra oportunidade para começar do zero. Assim, Ferrari volta a estar diante de uma decisão histórica: repetir o ciclo ou aprender finalmente com seus próprios erros.
Veremos. Hoje a Ferrari volta a ter algo que não teve por muitos anos? Um heptacampeão mundial. Mas a história mostrou que isso por si só não é suficiente. Porque da última vez que a Ferrari fez as coisas certas, ela não teve apenas um campeão, ela construiu uma era. E no centro dessa era estava outro heptacampeão mundial, Michael Schumacher. Um piloto lembrado como o mais dominante da história da Fórmula 1. Então assista a este vídeo se quiser descobrir suas façanhas mais impressionantes e todos os detalhes do seu domínio junto com a equipe que, um dia, foi a mais temida deste esporte.